Olá Brasil, tudo bem com você? Programa Na Boca do Povo pela TV Ipirá, um novo jeito de se comunicar. Presença de um grande radialista que o Brasil tem, entre outros que nós conhecemos, que não vou citar nomes para a gente não ter a ousadia de falar de um e do outro não, mas hoje eu recebo o radialista e assessor de imprensa da Prefeitura de Baixa Grande, Jorge Luiz. Tudo bem, meu caro Val? Um prazer muito grande poder falar para você e para os internautas da TV Ipirá. E nós estamos aqui para fazer um resumo das nossas ações, tanto na área profissional em comunicação, como também relatar para você, para o internauta, um pouco da história de Ipirá, que a gente tem uma certa vivência e a gente acompanha no dia a dia e também no portal da internet, onde a gente está sempre atualizando e postando informações a respeito da história desta cidade tão querida. Quantos anos radialista? Olha, na verdade é o seguinte, eu comecei a minha vocação pelo microfone lá no início dos anos 80 e eu devo isso a duas pessoas aqui que eu tenho assim um carinho muito grande. Um é Rogério, o Rogerão, e o outro é o Bitonho, que foram pessoas que vislumbraram em mim um potencial e começaram a investir. Tem uma outra pessoa a nível já de rádio, que já com experiência, que também foi muito importante para a minha formação, que é o nosso colega Walter Vieira, que hoje é presidente do Sindicato dos Radialistas em Feira de Santana. Foram pessoas que iniciaram assim, descobriram em mim a vocação e a partir daí eu comecei a deslanchar. Aí surgiu a possibilidade de fazer um serviço de alto-falante, foi aí onde começou a minha formação. Depois eu me desliguei do serviço de alto-falante, fui para a Ipirá FM, assumi o comando de um programa que já vinha sendo um marco de audiência, e assim que eu assumi o programa, geralmente a responsabilidade foi muito grande porque eu tinha que dar prosseguimento ao sucesso do programa. E graças a Deus me considero até hoje, através de não só do pessoal de Ipirá, como também de toda a mídia, de todo o conhecimento, foi um dos programas que mais teve audiência na Ipirá FM, o nosso Alvorada Sertaneja. Passei por lá 5 anos, agradeço aí especialmente ao Miranda, a toda uma turma que a gente tinha lá na Ipirá FM, que fez com que a gente deu a estrutura necessária para que a gente fizesse um programa naquela época que a gente não tinha a tecnologia que tem hoje. Nós tínhamos aí o disco de vinil, nós tínhamos a cartucheira, onde os comerciais eram tocados em fita cassete. Hoje não, é tudo digital, tudo facilita, tudo fica mais fácil. E naquela oportunidade também surgiu a possibilidade de a gente criar um programa jornalístico. Nós criamos o Conexão Chapada, começou sendo apresentado por mim, pelo colega Bitonho, e em seguida, com a saída de Bitonho, Marcelo Brandão assumiu e, posteriormente, com a minha saída, ele deu continuidade ao programa. Depois, eu fui assumir a assessoria de imprensa da Prefeitura, juntamente também com a assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores. Aí surgiu a oportunidade de ser fundada em Ipirá, a Rádio Ipirá M. Eu tive o privilégio de ser o fundador, coordenador da rádio e comandei uma equipe por um determinado tempo. Depois, eu me desliguei da rádio, fui e recebi um convite para ser assessor de imprensa da Prefeitura de Baixa Grande, no governo do falecido Amado Fontoura. Passei por lá quase 3 anos, depois eu voltei para Ipirá, trabalhei com o governo de Luiz Carlos, do ex-prefeito Luiz Carlos, e aí foi quando encerrou o mandato do prefeito Luiz Carlos, surgiu a oportunidade de que eu voltasse a Baixa Grande para fazer um trabalho de assessoria de imprensa com o prefeito Gilvan. Eu passei 7 anos e meio com o Gilvan e continuo agora com o prefeito Pedro Lima Neto fazendo aí esse trabalho de comunicação. Com o advento da internet, a gente começou a vislumbrar o nosso próprio veículo de comunicação. E hoje nós temos aí a fanpage, temos o portal Caboronga Notícias, onde a gente está sempre postando notícias não só de Ipirá, como do território da Bacia de Jacuípe e também as notícias de um modo geral. Diante disso aí também surgiu a oportunidade de que a gente criasse uma página na internet, no Facebook, e nessa página aí a gente acabou criando uma página, um grupo chamado de Camisão, a Ipirá. Por que de Camisão? Porque Camisão é a denominação de fundação da cidade de Ipirá. Aí depois que se tornou município, saiu de Camisão, passou a ser Ipirá. E aí a gente tem um arquivo muito grande sobre a história de Ipirá, a gente posta aí para que a geração nova que está aí entrando na internet possa ter um pouco de conhecimento sobre a história do município de Ipirá. A rádio que marcou a minha carreira foi a Ipirá FM, e eu agradeço também aí a oportunidade, agradeço aí ao
Almir Miranda, também eu quero prestar uma homenagem em memória a Ribeiro Júnior, que foi um grande coordenador que passou por aqui, um cara que tinha uma bagagem, era ator, era produtor de televisão e que, lamentavelmente, ele faleceu, né? Mas que, na verdade, no período em que nós convivemos aqui, foi um grande parceiro, o Onofre dos Santos Ribeiro Júnior. Nós tivemos também o Samuca, o Edilson Gomes, a Rose Moreno, que trabalhou comigo, o Sandro Rogério, Alberto Rodrigues, nós tivemos também o Rui Sérgio, que foi o nosso colega, Samuca, que está hoje em São Paulo, e uma geração que marcou época na história da Ipirá FM. Depois eu fiz a Ipirá M, trabalhei também pela rádio. Fiz um trabalho também pela Rádio Cisal de Conceição do Coité e me especializei mais nessa área de assessoria de comunicação e hoje eu continuo dentro da mídia porque a mídia, ou seja, o rádio, a televisão, a internet propriamente dita, a comunicação de modo geral é um vício. À medida que você entra, você não consegue sair. Se torna prazeroso e principalmente quando você faz com respeito e com profissionalismo, a coisa anda. Eu tenho aqui grandes amigos de rádio, temos também algumas pessoas que por isso ou por aquilo a gente fez alguma coisa e essas pessoas não reconheceram e você sabe que toda instituição tem sua laranja podre. No rádio também não seria o contrário, né? Nós temos pessoas que infelizmente por onde passam deixam a desejar, mas o importante é que a gente procura sempre pautar em cima da responsabilidade, da ética e do respeito, principalmente ao ser humano. Jorge Luiz, volto a refresar, um dos maiores radialistas do Brasil. E agora, não só como radialista, também assessor de imprensa da Prefeitura de Baixa Grande. Grande Jorge, tem alguma coisa nesses anos todos de carreira como radialista, assessor de imprensa, algo que tenha te marcado profundamente, ou uma tragédia, ou algo extraordinário na tua vida? Na verdade, tudo que você faz tem determinados momentos que marcam na vida da gente. Um dos momentos que marcou a minha vida foi um triste acidente que aconteceu em Pirá, onde um caminhão de botijão acabou colidindo ali na entrada ao lado do centro médico e pegou fogo. Foi uma tragédia muito grande, nós tivemos que cobrir esse acontecimento e que realmente foi um fato lamentável na história de Pirá e esse foi um dos fatos que marcou para mim. Outro fato marcante também foi quando nós fomos fazer a inauguração daquela duplicação da avenida ali do Largo da Matriz em Feira de Santana, onde na oportunidade a gente teve que conviver com o prefeito Colbert Martins, falecido Colbert Martins, e que ele já era, apesar de ser prefeito, já era cadeirante, ele teve um problema e ficou paralítico, mas foi um fato também que marcou a vida da gente. A gente acompanhou, teve o privilégio de acompanhar aquela inauguração, onde tiveram diversos políticos e a gente pôde também estar lá presente representando Ipirá, através da Ipirá FM, acompanhando este fato. E também carnavais, alguns carnavais em Salvador que nós fizemos, carnaval de 89, carnaval de 90, 91, e um dos momentos, o momento mais especial, que com certeza, para mim, que era um sonho, foi quando o falecido Amená Costa Santos, prefeito de Ipirá, em 1992, colocou na avenida nada mais, nada menos do que Armandinho, Dodô e Osmar, com a presença de Osmar Macedo, o trio elétrico espacial, e que realmente foi uma apoteose e que aquilo ali deixou a gente emocionado. Você ouviu um acorde de Armandinho, aquele solo de guitarra, realmente não tem preço, é uma coisa mesmo fantástica. A respeito disso, você fala muito em política, né? Você já se candidatou ou tem vontade? Olha, a política é muito emblemática a gente analisar essa questão. E em se tratando de Ipirá, é complicado. Você observa o seguinte, todo mundo te conhece, mas infelizmente a política hoje ela passa por um processo tão complicado que o eleitor induz o político a ser desonesto e depois cobra a moralidade dele. Se eu sair candidato a Ipirá, a vereador, qualquer cargo eletivo, usando o meu prestígio como radialista, se eu não botar em média de 100 mil reais no bolso, eu não vou chegar a lugar nenhum, porque as pessoas não te veem pelo que você é, e sim pelo que você faz. E se à medida que eu tenho um certo conhecimento, mas se eu não tenho capital para investir naquilo que eu faço, só conhecimento não me elege vereador. Eu vou interromper você de certa forma para te perguntar. Você está querendo dizer que em Ipirá só ganha política quem tem dinheiro?
Não só em Pirá, é no país todo. Infelizmente, isso é uma prática hoje, porque para você ser candidato, você ser um eleito, um deputado, um prefeito, ou você bota a mão no bolso, compadre, ou você não vai ter seu sonho realizado. E, na verdade, hoje é o seguinte, a política, principalmente em Pirá, deixa a gente um pouco desencantado, né? Que você vê, eu conheço a política de Pirá desde 70, quando Jurandir foi candidato em 70 e era participante do grupo de Delorme, foi candidato a prefeito e ganhou. Em 72 ele saiu da política e aí o Zé Leão, que era candidato do grupo de Delorme, saiu candidato e venceu as eleições. Em 76, Jurandir passou para um grupo adversário, que era liderado na época por Dr. Humberto Colonese, e ganhou a eleição em Pirá. Foi até o ano de 92. E de lá para cá, a gente teve Roberto Sintra, teve Amená, depois veio a figura de Antônio Colonese, veio Luiz Carlos, Diomário, até chegar à atual. Mas eu acredito que pela minha ótica, pela minha experiência em termos de política em Pirá, a pior eleição que eu já vi na história de Pirá foi essa eleição passada. Porque realmente surgiram coisas que até o capeta duvida. Falou disso, são palavras aí do radialista Jorge Luiz. Aqui atrás da paisagem, a nossa cidade linda, maravilhosa. Falar da Caboronga, compadre, me dá uma dor no coração quando eu venho aqui a esse monte que na minha infância a gente tinha o privilégio de subir aqui, o pessoal descia aquela gruta, onde a gente tinha uma série de frutas nativas e a Caboronga era para a gente a nossa Mata Atlântica, a nossa Amazônia. Mas, infelizmente, em consequência da irresponsabilidade de muitos políticos que não se deram conta da importância, deixaram que a nossa Caboronga chegasse ao patamar que chegou. Aí vieram fazendeiros de fora, destruíram mangueiras, jaqueiras centenárias, acabaram com tudo. E hoje a gente vê o quê? Que até os anos 80 a gente só falava na seca de 32. A partir de 80 para cá a gente passou a conviver com a seca como moradora permanente. Por quê? Porque a gente praticamente desmatou todo o nosso potencial de mata e o resultado, hoje a Caboronga, que era uma fonte de água mineral, que era uma coisa muito bacana, hoje a Caboronga está praticamente existindo só no papel e na memória do ipiraense. E, lamentavelmente, Pirá é uma boa madrasta e em determinados momentos, uma péssima mãe, porque não abraça os seus artistas, não incentiva, não dá um grande espaço para que os artistas tenham o seu reconhecimento. A prova disso é que eu conversei recentemente, é a mágoa que o nosso grande cantor Beto Boto está tendo com relação a Ipirá, que é a sua terra natal, e ele foi abraçado pela cidade de Santo Estevão, e hoje ele tem praticamente o orgulho de dizer que ele é filho de Santo Estevão. Isso me deixa triste, porque na verdade é o seguinte, falta sim um reconhecimento, principalmente com os artistas da terra. Centro Cultural é em Pirá. Não se faz nada para se valorizar ou para se levantar o nome daquele que foi o maior astro da nossa música ipiraense, Raimundo Sodré. E assim como Raimundo Sodré, tem outros grandes nomes, não só no futebol, como também na música, na cultura, e que lamentavelmente essas pessoas não têm tido o seu valor reconhecido, entendeu? Falta assim uma política de você conservar, de você preservar esses patrimônios, para que essas pessoas no futuro tenham orgulho de dizer eu sou ipiraense. Nós temos hoje um mercado de arte que poderia ser um marco na história de Pirá e que na verdade está lá abandonado porque as pessoas criaram aquilo ali e não deram o valor necessário para que o valor devido para que a obra se tornasse uma realidade e que hoje poderia ser um grande espaço cultural para Ipirá. Eu quero aqui render uma homenagem a uma pessoa que eu particularmente considero como um dos maiores incentivadores da cultura em Pirá. Ele faleceu, mas foi um cidadão que investiu muito, foi muito ousado, tinha uma visão de futuro muito grande e foi ele o homem responsável pelo surgimento da primeira banda musical em Pirá, que trouxe Paraíba, que revelou Raimundo Sodré, que era o saudoso meu padrinho Juraci Oliveira. E o homem que teve uma visão de construir o primeiro clube de campo em Pirá, o Clube de Campo de Cá, criou o primeiro parque de vaquejadas, criou também uma série de festivais de música, festivais de poesias, festivais de violeiros, que eram realizados no auditório do Polivalente, e também foi o empreendedor que mais incentivou a vaquejada, a festa do bode em Pirá. O surgimento desse parque de exposições foi graças a uma luta, ao empenho de Juraci Oliveira. E, no entanto, essas pessoas deveriam ter o seu reconhecimento e o seu valor, não só como médico, não só como filho de Pirá, mas também como uma das pessoas que mais incentivaram a cultura da nossa terra.
Jorge Luiz, âncora do Rádio Baiano, você sabe. Jorge, pelas postagens que você vem colocando nas redes sociais, eu percebo que você tem um grande acervo cultural, histórico de nossa cidade. O que você pretende fazer com isso futuramente? Ipirá tem uma história muito rica, muito bonita e cabe a gente preservar essa história. Jorge, muito obrigado pela sua participação na TV Ipirá, no nosso programa, fico muito feliz. Quero você lá no nosso programa de rádio, na Rádio AM, para conversar com a gente. Valeu, meu caro Val, um abraço, muito obrigado a você, internauta, aquele abraço. Quero abraçar o nosso amigo Bar Primo, Carnal de Rogerão, essa figura maravilhosa que a gente aprendeu a conviver, entendeu? E que com certeza é um dos grandes responsáveis por esse sucesso, por essa inovação na comunicação em Ipirá. Parabéns a vocês, um abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Jorge, boa tarde. Boa tarde para o internauta, programa Na Boca do Povo. Alô, Brasil, até o próximo programa. Tchau, tchau.